Mortos espirituais. O que Jesus está ensinando quando diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos? Qual é a lição que Jesus nos ensina nesse texto, nessa passagem da Palavra de Deus? Acompanhe o texto comigo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Na primeira impressão, as pessoas não entendem e até se escandalizam quando ouvem Jesus dizer: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Essa pessoa que pede para ele, antes de segui-lo, deixar que primeiro que enterre o seu pai, primeiro deixe sepultar o meu pai, seria uma questão de honra e cumprimento do próprio mandamento de Deus, honrar seus pais. Mas vamos entender o contexto e qual o propósito do ensinamento da palavra de Deus aqui. Jesus vem anunciando o reino de Deus, o Evangelho, testemunhando como o Messias, o Filho de Deus, realizando milagres, chamando e instruindo seus discípulos. E aqui ele ensina que devemos fazer escolhas em nossas vidas. Nossa fé é uma escolha. É uma decisão que tomamos de seguir a Cristo. E essa escolha vai custar algo. Vamos ter que renunciar muitas coisas para seguir a Jesus Cristo. É o que ele começa a ensinar no início do texto. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro, seguir a Cristo custa muitas vezes o conforto que temos, o tempo. Vamos ter que renunciar ao nosso tempo para dedicar à palavra de Deus. A nossa condição vai ser muitas vezes de encontro com o que o mundo acha certo e até naturalmente coerente, como ter um conforto da prosperidade, do tempo de nossas vidas. E aqui entenda uma coisa: quando dedicamos nosso tempo para ler e meditar na palavra de Deus, não estamos perdendo tempo, mas sim ganhando tempo na presença de Deus. Mas aquele que quer seguir a Cristo tem em primeiro lugar o seu reino. O reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus compara que as raposas e as aves do céu têm onde descansar, mas o Filho do Homem, e aqui é um título que Jesus usa para dizer que o Verbo se fez carne, o Filho de Deus habita no meio dos filhos dos homens, não tem onde descansar. Jesus andava anunciando o reino de Deus e não tinha lugar certo para descansar. Depois Jesus pede para outra pessoa segui-lo, e olhe o que ela respondeu. A outro Jesus disse: siga-me, mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Na tradição judaica, o filho tinha a obrigação de enterrar seu pai, de cuidar de todo o processo do sepultamento, de colocar o corpo em caverna e depois de um tempo, que levaria até meses, transferiria seus ossos para enterrar em outro lugar. Era o ritual judaico, era um dever do filho de cuidar de todo esse processo. Mas é interessante que aqui, seu pai ainda não tinha morrido. Quando ele diz: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, o pai dele já era uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, mas ainda estava vivo. Quando ele morresse, o filho cuidaria de enterrar seu pai. E depois disso, ele seguiria Jesus.
E quando Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, Jesus está falando em todo o contexto da vida espiritual, que é muito mais importante. Aqui ele está ensinando que aqueles que estão mortos espiritualmente cuidem dos mortos fisicamente. Aquele que está morto espiritual pode enterrar, sepultar, cuidar dos mortos fisicamente. Mas aquele que está vivo espiritualmente, os vivos espirituais é aqueles que se encontraram com Jesus e nasceram de novo. Falem agora do amor de Deus. Vão e anunciem o reino de Deus. Seguir a Cristo é ter a eminente responsabilidade, em primeiro lugar, o reino de Deus, a vida espiritual. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem trabalha no arado tem que olhar para frente, para conduzir reto o caminho. Se olha para trás, o caminho perderá o foco e sairá torto. Não podemos perder o foco para as coisas que ficarão para trás. Agora nosso foco está na frente de nós. Jesus é o caminho para onde devo sempre estar olhando. Muitos dizem, vou cuidar da família primeiro, dar um certo conforto e depois servirei a Cristo. Não, Jesus chama você hoje, agora, para andar com Ele em sua palavra. O custo de servir a Deus nunca vai ser maior do que Deus vai fazer em sua vida. Em todo o contexto, Jesus está falando da vida espiritual, em contraste com a vida física. Servir a Deus é sempre estar olhando à frente, para a frente do que Deus está fazendo e cumprindo em nossas vidas. Olhar para trás você fica preso, não anda. Deus nos chama para mover, para caminhar e crescer em seu reino. Esses homens poderiam ter se tornado discípulos, mas não entenderam os requisitos que Jesus havia estabelecido. O primeiro homem era escriba, que se ofereceu para seguir Jesus, mas mudou de ideia quando descobriu o preço da sua decisão, porque, ao que parece, estava acostumado com um lar confortável. O segundo homem foi chamado por Jesus, que grande honra, mas foi rejeitado, pois não tomou a cruz e não morreu para si mesmo. Estava preocupado com o funeral de seu pai, que ainda aconteceria, pois seu pai ainda vivia, mas onde, na verdade, deveria estar planejando o próprio funeral. Jesus não está sugerindo que se deve desonrar os pais, desrespeitar seu pai que ainda estava vivo, mas sim que colocassem em ordem suas prioridades. É melhor pregar o Evangelho e dar vida aos mortos espirituais do que esperar pela morte do pai só para sepultar. Não se deve permitir que nossa família enfraqueça o amor que temos pelo Senhor Jesus Cristo. Esse amor deve ser tão intenso ao ponto de transmitir, sim, um amor pela nossa família verdadeiro. É um mandamento de Deus, devemos cuidar e amar a família, pois ela é bênção de Deus, mas olhando para o amor eterno em Jesus Cristo. O terceiro homem também se ofereceu como voluntário, mas não pode seguir a Cristo, porque estava olhando para trás. Não há nada de errado em uma despedida efetuosa pelos queridos, mas se ela representa empecilho para a obediência, então esse homem não havia entregado o coração inteiramente a Jesus Cristo. Todos esses homens foram reprovados por Jesus. Mas há uma esperança, porque quando Jesus entra no primeiro versículo do capítulo 10, que é uma continuidade desse contexto, ele encontra homens prontos para anunciar o reino. Olha o que diz. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Depois disso, depois que Jesus chamou os 3 homens a segui-lo e foram reprovados, porque estavam com seus corações voltados somente para essa vida, Jesus escolhe agora 70 homens. Quer dizer que esses homens, depois de ouvir os ensinamentos de Jesus, estavam prontos, estavam com o propósito do reino eterno em seus corações. E Jesus os envia em 2 em 2,
para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. É interessante que diz, para que fosse adiante dele, para que fosse antes de Jesus passar ali, assim anunciando o reino de Deus. O Evangelho, que é Jesus Cristo, é assim que Jesus nos chama hoje, para ir antes dele, anunciando o reino de Deus. E quando Jesus voltar a esse mundo, reinará para sempre com todo o seu reino eterno. Que eu e você possamos ser um desses 70 homens, prontos agora, nesse exato momento, para anunciar o reino de Deus, que está chegando, para todo sempre. Amém. Jesus te chama agora, hoje. Viva em espírito e em verdade o reino de Deus. Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo e esteja vivo espiritualmente em Cristo Jesus. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais do Evangelho da Salvação. Deus te abençoe. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus.